Então vamos iniciar agora a nossa quarta e última aula, que está relacionada às 8 dicas para você gerenciar melhor os seus recursos. Ora seja para reduzir um plano de endividamento, ora seja para elaborar um plano de investimento. Tá? A primeira dica é quando e como poupar. Existe na economia uma equação muito interessante que é a seguinte: renda menos consumo é igual a poupança. Então você tem o seu rendimento mensal, tira tudo o que você gastou, o que sobra você aplica. Tá ok? A ideia, a proposta é nós invertermos essa equação. Renda menos poupança vai ser igual ao consumo. Por que é importante essa inversão? Porque na primeira equação, renda menos consumo igual a poupança, você vai poupar o que sobrou. E se não sobrar nada, você não poupa nada, ok? Mas na equação invertida, renda menos poupança dá consumo, nós definimos a poupança. E o que efetivamente sobrar, você consome. Então essa é uma maneira, é uma dica importante para forçar você a poupar, né? Como se fosse uma poupança forçada. A segunda dica envolve mitos sobre aplicações, tá? A primeira delas, a caderneta de poupança é o investimento mais seguro que existe? Podemos dizer que sim, tá? Até R$250 mil, uma aplicação numa caderneta de poupança ou num CDB, Certificado de Depósito Bancário, é super seguro pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo sistema financeiro. Então você pode aplicar até R$250 mil em qualquer instituição financeira que você vai ter o dinheiro de volta. Se o banco falir, a instituição falir, esse fundo garantidor de crédito te dará o retorno sobre esse investimento. Então, nesse sentido, é uma aplicação extremamente segura, 100% segura. Investimento por meio de bancos é sempre o mais seguro? A gente diz que, de uma maneira geral, sim, tá? Porque quando você faz uma aplicação, por exemplo, num título do governo, do Tesouro Direto, o título é seu, ele está vinculado ao banco. O banco pode até quebrar, mas o título não é do banco, o título é seu, tá? E a instituição financeira tem esse título, né, essa aplicação sobre custódia, sobre sua guarda, né? Então a gente diz que, de uma maneira geral, é muito seguro aplicar nas instituições financeiras assim no Brasil, com certeza. Depois, se a corretora quebrar e eu perco todo o meu dinheiro, não. Quando você faz uma aplicação em ação ou no fundo de investimento, a aplicação é sua. A corretora é a instituição pela qual você fez isso, ela pode até quebrar. Mas a aplicação não é da corretora, a aplicação é sua, então não há problema nesse sentido. Fundos de investimento são todos iguais? Não são, tá? Veja, fundos têm características diferentes, perfil conservador, mediano, agressivo, taxa de administração maior, menor. Então você tem centenas, até milhares de opções de fundos de investimento. Cabe você escolher aquele mais adequado ao seu perfil, tá certo? Nesse sentido, tá? Não são todos iguais, cada um tem uma rentabilidade, um perfil diferente. Agora, observe uma questão importante. Não é porque um fundo teve um rendimento muito legal no mês anterior que ele vai continuar no mês seguinte, né? O mês seguinte é o mês seguinte, pode acontecer tudo de maneira diferente. Mas, de qualquer maneira, você tem lá um histórico que passa a ser vantajoso. Fundos de investimento cobram taxas muito elevadas? Depende, você tem fundos com taxas mais elevadas e menos elevadas, maiores e menores. Cabe você fazer uma pesquisa e escolher o seu fundo mais interessante. Bens de investimentos, bons investimentos exigem muito dinheiro investido? Não. Existem hoje muitas aplicações, tá, com rendimento muito interessante. Não é que você não vai ter só um rendimento legal alto se tiver muito dinheiro. Mesmo com pouco dinheiro, com poucos recursos, você pode ter uma aplicação bastante interessante, bastante lucrativa. Cabe aí pesquisar, cabe aí pesquisar. Então veja, é um ponto importante, né, você relacionar esse mito sobre aplicações. Agora, uma questão importante também, né, para sair do endividamento, como que eu faço? Tá, ok? Né? Então a gente sugere 4 etapas para serem seguidas e a partir daí a gente sair dessa situação difícil. A primeira etapa é anotar suas dívidas no formulário que nós sugerimos. Você sabe exatamente quanto deve, para quem deve, quando tem que pagar? Primeiro passo importante, o valor, os juros, o dia, o montante total. Então a primeira etapa é anotar bem a sua dívida. Depois, fazer a planilha orçamentária, fazer o simulador orçamentário que nós estamos propondo, para você verificar
previsão de sobra, de falta, de déficit, né? Para você equacionar tudo isso. Depois, terceira etapa, negociar os débitos. Então é possível hoje você chegar no banco, na instituição financeira, e falar, olha, eu estou com dificuldade de pagar, esse montante nesses juros eu não tenho condição de pagar, então ou você me muda essas condições, ou eu não vou conseguir pagar, tudo bem, não adianta, eu não quero deixar de pagar, mas eu preciso de um prazo maior, preciso de uma prestação menor, preciso que você me cobre juros menores, dá uma chorada que o banco, a instituição vai te ajudar nesse sentido, ele tem interesse que você receba. Pelo simples fato de você ir negociar, antes mesmo de acontecer um problema, demonstra que você está interessado em pagar, que você é um bom devedor, que você é um bom cliente. Então o banco também vai procurar te ajudar nesse sentido, né? Então quanto mais você chorar, né, nesse sentido, né, vai ser melhor. E depois, a quarta etapa, o quarto ponto importante, evite compras a prazo. Num período aí de emergência, né, tente comprar o máximo à vista, não compre nada a prazo para você não aumentar esse endividamento. Tá certo? Então, são 4 etapas importantes. Anotar sua dívida, elaborar a planilha de orçamento, negociar seus débitos e evitar compras a prazo. Então, é uma maneira, né? São 4 etapas importantes se você seguir esse fluxo que vai te ajudar a reduzir esse endividamento. Depois, quarta dica. Pequenas despesas devem ser controladas para não desequilibrar o seu orçamento. Cuidado com isso, né? Veja, o gasto com um cafezinho todo dia, gasto com estacionamento 3 vezes por semana, quando você vai somar esses valores mensais, são significativos, esses valores anuais são significativos. Então parece que esses gastos pequenos não representam nada, mas some quanto você gasta de estacionamento por semana, por mês e por ano. Soma quanto você gasta dessas despesas consideradas aí supérfluas, tá? Quando você vai ver, tem um número bastante elevado, né? Então cuidado com esses gastos supérfluos que eles podem ser reduzidos. Agora, a quinta dica, né? Como fazer o meu orçamento? Então, essa aqui é muito importante. Veja, ao elaborar o orçamento, nós vimos que 2 itens são fundamentais: gastos com alimentação e básicos. Não dá para mexer, não dá para você reduzir, né? São gastos indispensáveis, como a gente diz. Agora, gastos com conforto secundário e gerenciais podem ser reduzidos. Então, qual é a nossa sugestão? Que nesses 3 grupos, né, gastos com conforto, secundário e gerenciáveis, você faça um pente fino, conta a conta, despesa a despesa, item a item, e veja o que você pode reduzir. Ora, quando você faz essa conta, quando você faz esse levantamento, você vai se surpreender. Existe um campo muito grande, uma margem muito grande de redução de gastos aí, entendeu? Então essa é a melhor maneira, né? Você não vai sacrificar o básico com a alimentação, e o básico é importante, transporte, escola, cursos, o fundamental para você, mas o restante você passa um pente fino, tá? Item por item, que você vai ver que você pode reduzir bastante coisa, né? E há uma margem grande para que isso possa ser feito. Sexta dica, orçamento familiar detalhado ajuda no planejamento financeiro? Muito, né? Ao elaborar, né, o plano financeiro, né, o orçamento familiar, né, você está vendo a sobra, vendo a falta, né, você tem condição de se planejar a médio e longo prazo, né, seja para projetar um investimento para uma aposentadoria, projetar uma viagem, projetar a compra de um imóvel, a venda de um imóvel, entendeu? Então, é sempre importante você sentar junto com o seu cônjuge, com a sua família, e juntos vocês decidirem, né, como vão elaborar esse plano. Mas o ponto de partida qual é? O orçamento mensal. Quanto você gasta, quanto você recebe, e a partir daí as sobras de caixa que você vai investir, tá certo? A sobra de caixa que você vai investir e vai reduzir endividamento em função disso. Depois, a 7ª dica, também muito importante, o uso do cartão de crédito, o uso do crédito, né? Veja, o crédito é fundamental, tá? E os bancos oferecem cada vez mais crédito para a gente. E se você bobear, você se endivida loucamente. Então, você pode ter mais de um cartão de crédito, ter 2, 3 cartões de crédito, se empolgar. Quando você vai ver, tem uma dívida elevadíssima, tá? Então, a grande questão é que você seja um bom pagador, né? Então, tenha um crédito dentro das suas dimensões, né? Qual que é o limite máximo que a gente pode dizer? De uma maneira geral, as suas dívidas não devem ultrapassar a 25% da sua receita.
Então, seu endividamento máximo deve ficar nessa faixa de 20% a 25%. Passou daí, aí você passa a ter um risco maior de não pagar os seus compromissos, passa a ter uma probabilidade maior de não cumprir com as suas obrigações. Então, cuidado com isso, né? A gente vê muitas vezes famílias com dívida acima de 100% da sua renda, tá? Torna-se muito perigoso, né? Então, acompanhe a diferença, né? Veja, tome cuidado com a diferença entre renda e financiamento, tá? Renda vem de aplicações, renda vem do seu trabalho, né? Uma receita financeira vem de aplicações financeiras, vem de um aluguel, vamos considerar dessa maneira. Então são coisas diferentes, né? O dinheiro que você entra no cheque especial, você não pode considerar como uma renda, tá? Não é dinheiro seu todo mês, né? Você está se endividando em função disso, tá? Tome cuidado, né? Para tomar dinheiro emprestado, não deixe ultrapassar esse prazo, esse percentual de 20%, 25% da sua renda. Tome cuidado com o cartão de crédito, né? Tem uma dívida controlada, o cartão de crédito te ajuda, mas ele pode virar um problema, né? Então seja ponderado, né, com o uso do cartão de crédito. E por fim, né, a oitava e última dica, como pagar juros menores, né? Bom, a primeira coisa importante é procure economizar antes de comprar, né? O ideal seria comprar o mais à vista, né? Comprar a prazo o menos possível, né? Tem esse crédito controlado, né? Tem essa compra a prazo controlada, tá certo? Não ultrapasse 25% da sua renda com endividamento. E o que é muito importante, troque empréstimo caro por um empréstimo mais barato. Então é muito mais interessante você pegar um empréstimo, zerar o seu cheque especial e pagar essa dívida em 12, 18, 24 meses. Você vai pagar juros muito menores, entendeu? Então faça isso, né? Faça isso. Troque essa dívida alta com juros altos por juros baixos. Fuja do cheque especial, né? Faça um financiamento, pague em 18, 24, 36 meses, né? Com isso você tem uma folga maior e pode se equilibrar. Ok. Bom, então acreditamos, né, que com essas aulas você tem condição de dar um salto na sua gestão financeira, né? Acho que a sua competência financeira evoluiu, melhorou ao longo dessas 4 aulas, ao longo do preenchimento desses 5 formulários. Você dá um salto de qualidade financeira. É o que nós queremos, né? Que em função da sua missão pessoal, dos seus objetivos, das suas metas estabelecidas, você tenha a condição de viver melhor, né? Você tenha a condição de comprar melhor, você tenha a condição de gastar melhor, em função da sua filosofia de vida, definindo bem o que você quer, focando, perdendo foco no que você quer, sabendo o que é essencial ou não para você. Por isso que a missão é muito importante. Você elabora o plano de metas e vai atrás, né? Para reduzir endividamento, para fazer um plano de investimento, né? Como você se vê, né? Como a gente já comentou aqui, daqui a alguns anos para frente, a sua família, você, tá? A sua situação de aposentadoria. Então a gente espera que com esse curso tenha te contribuído para você evoluir financeiramente. Obrigado.